Amém. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a nós todos e nos conduza, ao pleno entendimento da sua palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Estava outro texto em Salmo 139, mas o Senhor me confirmou esse texto no coração, com convicção de que em outro momento é o Salmo 139, mas nesse momento, Lucas, capítulo 15, a partir dos primeiros versos. Acho que eu mesmo, na Igreja Remídio, já devo ter trazido esse texto umas 3 vezes, talvez essa esteja inteirando a 4ª ou a 3ª, não me lembro muito bem. Mas com ênfase em outros aspectos aqui, mas aquelas parábolas que a gente já conhece, todos nós já ouvimos, mensagens, já lemos, já meditamos, que é a da ovelha perdida, a da dracma perdida e a do filho pródigo. Então todos nós já conhecemos por demais esse texto, enfaticamente, ou talvez alguns até enfadonhamente. É um texto muito visitado por nós. Eu mesmo visito ele muitas vezes, esse texto. E todas as vezes ele fala muito ao meu coração. Esse texto fala muito ao meu coração. O Evangelho de Lucas é um evangelho que, pelo autor, a gente sabe, se não sabe, alguns vão saber hoje, que Lucas não andou com Jesus. Ele não foi um dos 12. Não sei se você já tinha prestado atenção nisso, mas ele não foi um dos 12 e o evangelho, o alvo da escrita de Lucas é um rei, Teófilo, mas esse alvo é para que alcançasse, tanto que é tido muita ênfase dentro do evangelho todo sobre os gentios. Então a gente costuma até dizer, teologicamente, é dito que o evangelho de Lucas é o evangelho dos gentios. Foi escrito para os gentios, para alcançar os gentios. Do mesmo modo que Mateus foi escrito para os judeus. Essencialmente para os judeus, para que alcançasse os judeus, para que os judeus, pela revelação do que Cristo fez e apoiado na lei, reconhecesse que de fato Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, enviado de Deus e que morreu para, de uma vez por todas, nele fosse imputado todos os pecados da humanidade. E assim, todos que reconhecessem ele como Senhor fossem salvos. Então, Lucas, voltando para ele, tem o alvo, essencialmente, de alcançar os povos gentios. Então, na maioria das parábolas que Lucas conta, Lucas está sempre incluindo nelas os gentios. Quem que eram os gentios? Eram os povos, diferente dos judeus, dos quais os judeus negavam para eles todos os acessos à palavra, ao conhecimento, aos valores do reino, ao conhecimento da lei. Eles não tinham acesso, tanto que no templo, construído aqui, do qual eles tinham acesso a esse templo, eles não tinham acesso ao mesmo local que os povos judeus ficavam. A gente teria que voltar lá no tabernáculo para a gente entender que lá no tabernáculo também tinha uma área separada que ficava os gentios. Ou seja, quem quisesse conhecer Deus, conhecer esse Deus que se revelava ao seu povo, poderia participar das celebrações feitas no tabernáculo, mas tinha uma área separada para eles. Eles não poderiam ficar onde os judeus ficavam, muito menos onde os sacerdotes ficavam. Então eles tinham um local ali que era meio de lado, separado para eles. E isso a gente percebe em toda a vivência e contexto histórico aqui, que os gentios sempre foram esses povos rejeitados, esses povos de que Paulo até muitas vezes, nas suas cartas, ele encontra muito problema com escribas, com os judeus escribas, judeus fariseus, de que Paulo deixa até de pregar por um momento da sua vida para os judeus e vai para os gentios.
Paulo é reconhecido até como o apóstolo dos gentios, né? Ele foi chamado como apóstolo, como enviado para os gentios. Do mesmo modo que Lucas, né, no seu evangelho, ele dá uma ênfase em Jesus sempre sendo procurado, sendo buscado, Jesus atraindo para si os gentios. E essa parábola ela já começa de um modo com a nossa mente, com a nossa cabeça, conforme a gente foi aprendendo, com o conhecimento que a gente tem hoje, inclusive teológico da Bíblia, a gente não entende essa maneira drástica que o Evangelho de Lucas, capítulo 15, já começa. Porque ele já começa com essa intenção provocativa, já. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Gente, se Jesus é o Filho de Deus, de modo nenhum isso era possível. Na cabeça do judeu, na cabeça do escriba, como que Jesus deixa se aproximar dele publicanos e pecadores? Então a gente falou dos gentios, né? Quem que são os publicanos agora? Foi gente que fazia parte dos povos judeus, que foi contratada por Roma, que dominava toda aquela região que viviam os povos judeus ali no tempo de Jesus. Toda Israel era dominada politicamente por Roma. Roma fez um acordo com eles, da qual vocês vivem aqui, vocês pagam imposto, a gente meio que protege vocês, porque vocês estão dentro do nosso poderio, né? Debaixo do nosso poderio, vocês podem viver a vida religiosa, adorar o Deus de vocês, viverem as suas vidas comuns, diárias. E os gentios, quem que era? Era gente do próprio povo judeu, que foi, vamos dizer assim, sequestrada, porque não foi um contrato. Eles se aproveitavam até de que era gente da própria gente ali que cobravam os impostos. E muitas das vezes, pela história, a maioria dos gentios era gente muito rica, ou se tornou, depois de ser gentil, pessoas muito ricas. Porque eles não só cobravam o imposto de fato devido para Roma, eles cobravam sempre algo a mais e embolsavam a parte deles. Pagava a parte de Roma, mas embolsavam a parte deles. Estão entendendo? Amém? Então, eles eram pessoas ricas. Na maioria das vezes, todos os gentios eram ricos. E os judeus olhavam sempre meio torto para eles, porque eles eram pessoas que, de fato, estavam se aproveitando do seu próprio povo. Eles estavam se enriquecendo nas custas do seu próprio povo, inclusive, na maioria dos casos, nas custas até da própria família. Tinha gentio que cobrava um imposto, inclusive da sua própria família, talvez do seu pai, da sua mãe, o valor a mais e embolsava. Gentil não, desculpa, publicano. Estou falando de gentil não, é publicano, gente. Publicano, vamos falar de novo, publicano. Então, o que acontece? Valeu, Douglas. Obrigado. Então, os publicanos, eles enriqueciam em cima do seu próprio povo, em cima da sua própria família. Os impostos que eles cobravam a mais, não importa de quem fosse. Podia ser de parentes, podia ser de amigos. Então, os judeus sempre viram os publicanos como traidores. Gente que nunca que merecia ser salvo. Nunca que merecia ter um encontro amoroso com o Messias. Pelo contrário, o Messias tinha que vir contra esses e não para esses. Do mesmo modo que os judeus esperavam que Jesus, ou seja, que o Messias viesse contra aquela soberania de Roma. Que Jesus fosse bater de frente com o poderio político e bélico de Roma. A gente vê diversas classes políticas ali, onde eles esperavam que Jesus fosse esse, que fosse bater de frente. E Jesus não bateu de frente. Jesus sempre veio falando, meu reino não é desse mundo. Porque se de fato fosse desse mundo, Jesus ia bater de frente com Roma. Mas Jesus não quis bater de frente com Roma. Sempre Jesus, e aqui dentro do Evangelho de Lucas, ele não ia pregar para os judeus. Ele sempre
Lucas faz questão de mostrar que as pessoas que eram atraídas por Jesus, muito poucas das vezes aqui dentro de Lucas, judeus, mas muito mais gentios, publicanos, pecadores, e ele gosta de dar nome. Eu gosto do Evangelho de Lucas porque ele dá nome, ou seja, publicanos e pecadores. Essas pessoas se aproximavam de Jesus para ouvir ele. Então a gente talvez tenha que refazer um pouco a nossa mente, a nossa cosmovisão, para entender que às vezes a gente está muito distante, não entende esse modo que Lucas está escrevendo. O modo já começa bem provocativo, como eu disse. Ou seja, se um judeu está lendo isso aqui, ele fala, mas esse Jesus, quem que ele pensa que ele é? Ele não é o Messias. O Messias não vai não vai atrair publicanos e pecadores. O Messias vai atrair fariseus, judeu, escriba, mestres da lei, publicanos, pecadores, gentios, de modo nenhum. Então, eu gosto já desse início que ele coloca a gente no lugar que a gente deve ficar, em relação à palavra de Deus, em relação aos valores do reino de Deus. De pensar que se Jesus atraiu a gente, eu me incluo em uma dessas categorias, ou de publicano ou de pecador. Você já foi atraído por Jesus algum dia? E todos nós fomos algum dia. No dia que ele salvou a gente, no dia que a gente virou a nossa chavinha e despertamos para a palavra, para o reino de Deus, para os valores do reino de Deus, a gente foi atraído por Jesus. A gente não estava buscando Jesus. Pelo contrário. Jeremias 31, 3. Né? Com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Né? É Ele que atrai a gente. Um coração pecador, um coração pecaminoso não busca Deus. Porque ele está morto nos seus e nós nos vossos, nos nossos delitos e pecados. Conforme diz Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, mas ele nos deu vida, olha só. Então não partiu de nós essa opção, essa escolha de buscar, de ser atraído. A gente só foi atraído por Jesus, mesmo ainda com a consciência de que de fato somos pecadores, mas ele primeiro nos deu vida. Não tem como ele atrair um morto. Jesus é espírito também. Jesus é corpo e é espírito. Né? Jesus é carne e espírito também. Por isso que a gente tem aliança com ele. Por isso que quando ele fez essa aliança com a gente, com a humanidade, do corpo dele e do sangue dele, ele fez de uma vez por todas, porque ele é espírito e também é corpo, é carne. Então ele só atrai a gente, só atrai pessoas para ele, pessoas do qual ele dá vida. Ele não atrai morto. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus. Então, não sei você, mas eu preciso, quando eu visito esse texto, eu preciso me incluir não naqueles que estavam buscando Jesus, ou não naqueles que estavam, conforme a gente vai ver aqui no verso 2, aqueles que murmuravam, porque Jesus estava atraindo e deixando publicanos e pecadores ouvir ele, porque tem esse outro grupo aqui. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com ele. Então, qual grupo que você faz parte? Quem que é você nessa matemática do reino de Deus? E eu não quero que você se veja aqui nesse contexto, eu quero que você se veja hoje. 2022, nesse ano mesmo, com o contexto da sua história, com a sua história de vida, do jeito que você é, do jeito que você está. Quem que é você aqui? Você é aquele que murmura, porque pecadores e publicanos estão sendo atraídos por Jesus, só que eles estão sendo atraídos para quê? Para ouvir Jesus. E você é daqueles, nós somos daqueles que murmuram e Jesus está fazendo errado, né? Porque se eles murmuravam, com certeza no coração deles, Jesus está fazendo tudo errado. Quer dizer, eles fariam de outra forma. Ou você é daqueles
dentre os dois aqui, publicanos ou pecadores, daqueles que é atraído por Jesus e que senta e ouve Jesus? É igual Jesus falou para Marta e Maria, né? Marta, Marta, anda toda agitada, atarefada, sempre querendo fazer alguma coisa, mas a Maria escolheu o quê? A boa parte. Maria sentou e ouviu, não foi? Não é mesmo, meus irmãos? Maria senta e ouve. E nesse mundo nosso é assim mesmo. O contexto de igreja é isso mesmo. A definição que o apóstolo Paulo traz, se eu não me engano, no texto de Efésios, que igreja para Paulo é a plenitude daquele que a tudo enche de todas as coisas. Olha só, vou repetir. Para o apóstolo Paulo, igreja é a plenitude daquele que a tudo enche de todas as coisas. Então, igreja, para Jesus, tem publicanos, tem pecadores, tem escribas e tem fariseus. Olha só. Então, tudo isso faz parte desse mundo nosso, desse contexto nosso, não só nessa época, não só nesse contexto, não só nesse tempo. Vai ter gente que vai se enraivecer, não sei se existe essa palavra, depois vocês confirmam para mim, de pessoas que estão sendo atraídas por Jesus. Esse cara, essa pessoa nunca que poderia se aproximar de Jesus da maneira que ela está se aproximando. Não merece. Vive uma vida completamente afastada de Deus e como que ele está se aproximando? Ou aquele que está sendo atraído com o coração contrito para Jesus, para ouvir Jesus. A gente poderia incluir aqui, talvez um outro grupo de pessoas, que a gente vai ver mais para frente aqui, nas parábolas. Vamos continuar a partir do verso 3. Aí Jesus propõe então uma parábola para todas essas pessoas aqui estão ouvindo essa parábola. Publicanos, pecadores, escribas e fariseus. Escribas eram os responsáveis pela lei, os entendidos, os estudiosos. Os fariseus, uma classe político-religiosa, a mais, vamos dizer assim, famosa e influente de Israel. Influente de que todos queriam fazer parte, estar onde eles estivessem, ou fazer parte daquele grupo, porque tinha influência, estava entre os poderosos, estava entre as pessoas endinheiradas e os povos poderosos da época. Então a gente já falou desses quatro. Os pecadores não precisam nem falar, né? Pecadores, segundo a Escritura, é aquele pecador mesmo, de fato, né? Cabe a gente pensar, opa, então o escriba não é pecador? Brincadeira. O fariseu, será que ele não é pecador? Ele não está incluído também nesse grupo? E o publicano? Será por que Lucas, né? A gente dando uma provocada no texto mesmo, né? Por que Lucas chamou pecadores, depois publicanos, e eles também não são pecadores? É uma pergunta que eu deixo para a gente pensar. Verso 3. Então lhes propôs Jesus essa parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne amigos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo nos céus por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Né? Jesus propõe já essa parábola para todos ali ouvir. Parábola que a gente conhece ela, não sei nem quantas vezes a gente pode falar que a gente já ouviu essa parábola. Mas Jesus conta que um homem tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, ele deixa ali as 99, né, guardadas, seguras, e vai atrás da que se perdeu. Busca exaustivamente até achar. Achando, ele volta para casa, convida os amigos, convida as pessoas que ele conhece para se alegrar. Ó, se alegre comigo que eu achei a ovelha que se perdeu. Né? E aí as pessoas se alegram, faz festa, e diz o texto que
há maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam. Esses 99 aqui, de fato, de acordo com o texto, não necessitam de arrependimento. Era gente que estava guardada pelo pastoreio desse pastor de ovelhas. Ele quis buscar, que se perdeu. E ele buscou até achar. Ele fez uma nova agenda para ele, uma nova propositura de vida, até ele achar aquela ovelha que se perdeu. Se ele tinha missões para fazer com as 99, a missão foi interrompida. Porque ele era pastor das 100 ovelhas, ele não era pastor de 99. Ele era pastor de todas as ovelhas, de acordo com a parábola. E aí ele deixa as 99 e busca a que se perdeu e faz uma festança. Regada ao quê? Fraldinha, picanha, costela. Hoje eu comi costela no almoço, uma delícia. Minha sogra que fez. Uma delícia. O que tinha na festa, irmãos? Muita bebida, alegria. Uma coisa a gente pode dar bastante ênfase. O que tinha nessa festa? Alegria. Alegria pela ovelha que se perdeu. Um grupo de pessoas, os que não tinham nada a ver com as 100 ovelhas, nada a ver com a que se perdeu, estavam se alegrando com aquele que achou a sua ovelha perdida. Eles não eram responsáveis pelaquela ovelha ou pelas 100 ovelhas, mas eles se alegraram com a alegria do dono das ovelhas, com o pastor daquelas ovelhas, por ter achado ela. Glória a Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Aí, continuando aí, verso 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, intencionalmente, Lucas também inclui aqui a problemática do dia a dia de uma mulher que tinha uma dracma. Como que a mulher era vista no Israel antigo e nesse Israel aqui? Por que a intenção de Lucas foi incluir aqui uma mulher? Olha Jesus recolocando a mulher na sociedade, a importância que a mulher tem também na sociedade. Lucas não colocou isso de maneira solta, sem intenção, não. Por isso que o evangelho de Lucas, teologicamente, alguns autores até falam que é um evangelho um pouco mais inclusivo do que os outros, por esse olhar, talvez em especial, de Lucas para os gentios. Um pouco que a gente não vê tanta ênfase, mas ainda vemos, eu estou falando muito claro, não vemos tanta ênfase nos demais, em Mateus e em Marcos. João é um caso à parte, é um evangelho diferente desses outros três. Mas Lucas, de maneira intencional, é essa mesma, é uma mulher, é o cotidiano de uma mulher, é o cotidiano de alguém que essa sociedade da época não dá muito valor. O que eu quero saber da vida, do contexto diário de uma mulher? Mas Jesus traz ênfase na parábola que ele conta. Olha, ela tinha 10 dracmas, uma se perdeu. E ela teve a intenção de varrer toda a casa, procurou diligentemente. Procurar diligentemente é procurar sem parar até encontrar. A expressão original aí seria, se a gente fosse traduzir, seria procurar sem parar. Ela não mais parou de procurar até encontrar, esse diligentemente aí. Olha só, a ênfase que Lucas está dando. Que ela também dava tamanha importância para essa dracma que se perdeu também, como o pastor também deu a tamanha importância para a ovelha que se perdeu. É procurar até encontrar.
E quando acha, a festa. Ele fala, tendo achado, reúne as amigas, vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo. Então a gente vê aí de novo um grupo de pessoas que não tem nada a ver com as dracmas, não tem nada a ver com as 10 ou com a que se perdeu, mas que se alegram junto. Participam dessa festa, têm alegria junto por ter, e celebram junto essa dracma que estava perdida e foi achada. E Lucas ainda fala assim, eu vos afirmo, né, trazendo as palavras de Jesus, né, Jesus falando aqui, no verso 10, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A alegria, a júbilo. A alegria indizível diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Estão entendendo até aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Continuando, verso 11. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. Ele lhes repartiu os haveres. Verso 13. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava eles fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei-me também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, Jesus continua na sua série de parábolas para aquele grupo de pessoas. Quem que era o grupo de pessoas? Quem ainda lembra? Publicano, pecadores, fariseus e escribas, né? Então está todo mundo ouvindo essas parábolas aqui. Então Jesus continua aqui agora contando talvez algo mais do contexto em que as pessoas têm mais identificação. Eu não sou um pastor, eu não sei da vivência diária de um pastor, eu não sou uma mulher que tem lá suas dracmas e dá valor àquelas dracmas e se perdeu uma. Eu não sei talvez essa busca que ela teve, essa intensidade que ela teve de buscar essa dracma e o pastor também de buscar a sua ovelha. Aí ele fala aqui de um pai que tinha 2 filhos. Talvez quem não estava se sentindo próximo ao que Jesus estava discursando, talvez agora esses se aproximavam mais dessa palavra. Por isso que Jesus já começa falando desses 2 filhos e que o mais moço pede a sua parte na herança. Intencionalmente, dentro de um contexto judaico, esse filho era a mesma coisa que ele estivesse desejando que seu pai morresse. Quando um filho, ainda com o pai vivo, pedisse a sua parte na herança dentro do judaísmo, ele estava desejando que seu pai tivesse morto. Que o pai dele estando vivo ou morto, para ele não importava e que ele queria apenas a parte dele da herança. E o pai, sem questionar, sem falar nada ao filho, reparte e dá a ele a sua parte. E diz o texto que o filho pega tudo, recolhe as suas coisas e vai. E o texto fala que ele vai para uma terra distante. E
chegando lá nessa terra distante, fala que ele vive dissolutamente, sem se preocupar com nada. Sem se preocupar com o amanhã, sem se preocupar em viver glorificando a Deus, sem se preocupar em o que ele fazia ou ele gastava. Ou seja, o que a gente vê do texto é que ele vivia 100% para si, para se satisfazer com a herança que ele tinha recebido do seu pai. Era um filho que não tinha mais preocupações, o ideal de vida dele era esse, ele conseguiu. Talvez o que ele entendesse de vocação de vida era apenas isso, ter a parte dele e viver a vida dele do jeito que ele quisesse. E quem que vocês pensam que são, ou quem que alguém pensa que é, para me falar que eu devo viver de outra forma, né? Dissolutamente. Por isso diz aí que ele está viveu a vida dele gastando dissolutamente, né? Sem pensar, sem calcular, sem medir, sem esperar, sem ter um alvo. Isso é viver dissolutamente. E aí continua o texto que a fome chegou àquele país, àquela terra que ele estava vivendo, e aí ele se agregou então a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou a guardar porcos. Da mesma maneira que eu disse que não foi por acaso que Lucas colocou aqui sobre a mulher que tinha uma dracma, não foi por acaso que Lucas coloca aqui também que este, por ter gastado tudo e a pobreza ter chegado àquele país, disse aqui que ele foi o quê? Guardar porcos. Porco era um animal imundo para o judeu. Judeus nem consideravam porcos. Porcos eram animais que eles nem matavam nem comiam. Então, Lucas faz questão de colocar isso aqui também para nós, do que Jesus estava dizendo. Ou seja, a gente tem que pensar agora nas pessoas que estavam ouvindo esse texto de Lucas pela primeira vez. Eu fico pensando assim, cara, esse pessoal, talvez quem se visse como pecador, estavam achando o máximo, estavam assim, contritos de coração mesmo. Mas quem fosse aquele religiosão, judeuzão, fariseuzão, escribão, desculpa essas ênfases, estava com raiva, estava nervoso. Como que pode? Ou pensando, tá vendo? Teve o que merecia. Foi desejar a morte do pai, né? Pedindo a herança, teve o que mereceu ali, tá vendo? Tá vivendo o seu inferno já. Tá guardando porco. Não tinha uma maneira, talvez, melhor pelo que ele desejou ao pai, de ele terminar a vida dele. Então o porco aí tem uma intenção também, ele ter dado essa ênfase que a fome chegou, ele se agregou a alguns dos cidadãos daquela terra, e esse cidadão daquela terra mandou ele guardar porco. Olha a volta que a vida dá nas pessoas. Olha as consequências que a vida trouxe para esse rapaz. E tudo ele tinha que passar por isso. Todas essas consequências, de fato, ele tinha que passar por elas, e a gente vê logo após isso que ele até desejava comer a comida dos porcos. Olha só, gente. Se guardar porco é algo indigno para um judeu, você imagina comer a comida dos porcos. Você estava sendo o pior tipo de pessoa para o judeu. Né? Então a fome foi tanta, a necessidade foi tanta que ele estava passando, que ele desejou comer a comida dos porcos. Né? Aí ele se lembra. É uma dinâmica que o nosso coração, quando ele cada vez mais se afasta de Deus, cada vez mais se afasta da vocação, daquilo que Deus tem para nós, Deus tem essa dinâmica de não desistir da gente. Parece que Deus ainda tem a rédea no controle de um coração pecaminoso. Não é? Porque diz aí o texto que ele cai em si.
Aleluia. E quantas vezes você ou nós já caímos em si? Isso é maravilhoso, gente. Cair em si é maravilhoso. É você entender com o coração e com a mente de que você, de fato, como diz os rappers, você foi um vacilão. Você foi um vacilão. Pô, bicho, eu vacilei. Eu pequei com meu pai. E ele cai em si e ele continua. Pequei contra o céu, contra meu pai. Não é? E ele fala lá, quantos dos trabalhadores do meu pai não têm pão com fartura? Quer dizer, viver sendo um escravo do meu pai, um servo do meu pai, é melhor do que estar aqui. Foi a conclusão que ele chegou. Talvez a gente aí pense aí, se fosse até aqui esse texto. Não, mas ele caiu em si, mas ele apenas queria sair daquela vida de guardar porco, de desejar comer comida de porco, né? É um mecanismo de defesa também do nosso coração, da nossa mente. Até aqui a gente não pode pensar, se a gente lesse até aqui, não poderíamos afirmar, ó, esse homem se arrependeu. Mas Lucas também traz a intenção de mostrar para a gente todo esse caminho de volta que ele fez. E que não é só um caminho, um trajeto físico, que ele precisou voltar pelo mesmo caminho. E esse mesmo caminho que ele precisou voltar não tem atalho. Não tem uma maneira, se você se distanciou alguns anos do projeto de Deus para você, da vocação que Deus tinha para você ou tem para você, não pense que você rapidamente vai voltar. Você vai precisar voltar pelo mesmo caminho, refazendo algumas coisas que você desfez. E diz aí o texto que ele voltou pelo mesmo caminho, que também tem essa intenção de mostrar, porque simplesmente falou, e ele voltou para a casa de seu pai. Mas Lucas faz questão de mostrar para nós que ele voltou pelo mesmo caminho, que é um caminho tanto físico quanto um caminho de consciência, quanto um caminho de coração. Vacilei, agora eu tenho que voltar pelo mesmo caminho, recosturando, tentando refazer, tentando reconstruir o que eu destruí por causa do meu pecado. Por causa do meu egoísmo, que um jovem que queria viver para si, somente para si. Aí ele cai em si. Por isso que eu falo que a gente precisa observar todo esse trajeto de volta, não só de uma maneira física, mas no coração, na mente, na consciência. O que significa esse caminho de volta? Por que quando a gente se afasta, a gente quer estar no mesmo lugar de onde a gente estava, tipo, talvez instantaneamente? Porque o mesmo tempo que a gente levou para se afastar, na nossa cabeça, não é também o mesmo tempo que a gente vai levar para voltar onde a gente estava. Dentro de um contexto de igreja hoje, isso talvez é entendido de outra forma. Dentro de um contexto de igreja e religiosidade evangélica, isso é entendido que se você pecou e tinha ministério, você agora vai ficar pelo menos um bom tempo no banco sem exercer seu ministério. Seja na música, seja no ensino, seja no ensino com as crianças, seja no discipulado, seja na evangelização. Qualquer ministério hoje dentro de igreja, talvez isso pode ser entendido dessa forma, só que o texto não fala que é dessa forma. O caminho que ele fez foi da consciência. Sabe aquelas pessoas que você quebra relacionamento porque você está vivendo para si? Esse jovem, ele teve que voltar por esse caminho. Você acha que ele não teve que pedir perdão? Você acha que ele não teve que reconhecer seus pecados? Para quem ele... Porque se ele viveu dissolutamente, esse cara pode ter machucado muita gente. E se ele machucou muita gente, e ele de fato caiu em si, ele vai ter que procurar muita gente agora para reconstruir a história dele no coração dessas pessoas. Ou pelo menos tentar. Mas a parte dele, ele precisa tentar reconstruir a história dele no coração das pessoas. Porque a história dele
por ele viver dissolutamente, foi completamente destruída no coração das pessoas, na vida das pessoas, por onde ele passou. Sabe aquela pessoa que por onde ele passa, ele deixa rastro? E os rastros são rastros de besteira, rastros de pecado, rastros que marcam as pessoas negativamente. O caminho de volta é esse mesmo caminho. Não tem atalho. Se foi 4 anos de afastamento, meu irmão, não quer dizer, minha irmã, que também vai ser 4 anos, cronologicamente, que você vai... Vocês estão me entendendo? Eu não estou colocando o reino de Deus como algo cronológico, que você precisa seguir essa lógica cartesiana do tempo. Mas talvez você precisa pensar com a lógica do reino de Deus, que talvez se foi 4 anos de afastamento, não quer dizer que vai ser também 4 anos que você vai demorar para reconstruir a história sua no coração das pessoas, mas o trabalho que vai ter de consciência para você reconstruir vai ser talvez o equivalente a 4 anos, ou até mais. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, não é? E 1000 anos é como um dia. Então, não quer dizer que o que foi para cá é para lá. Por isso que eu fiz questão de incluir esse caminho de volta, é um caminho de consciência. Porque senão eu ligava o modo turbo e voltava o mais rápido que puder. Né? No mesmo tempo que eu gastei, eu posso fazer o mesmo caminho de volta. Né? Se a menor distância entre 2 pontos, cartesianamente falando, por essa lógica, é uma reta, quanto mais rápido eu fazer esse caminho de volta nessa reta, mais rápido eu vou estar restabelecido onde eu estava. Mas o reino de Deus não usa essa lógica de tempo. Cada coração tem seu tempo. Cada pessoa que a gente machuca tem seu tempo. Cada pessoa que machuca a gente também tem seu tempo para entender. Então, a riqueza dessa passagem, ela se dá quando Lucas, a partir das palavras de Jesus, afirma que ele voltou, ele caiu em si, disse que quantos trabalhadores do pai dele tinham pão com fartura e lá ele morria de fome, e ele disse que levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi. Agora ele está tendo propósito. Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Esse foi o propósito do coração dele que ele fez. Então, vi que eu sou um merda, desculpa essa expressão, vi que eu fiz besteira, vi que eu vacilei, agora eu vou voltar e se meu pai me aceitar apenas como um trabalhador, tá ótimo. Porque, de fato, no coração ele já reconheceu que ele pecou contra os céus e com o pai dele nem era digno de ser chamado de filho daquele pai. Já. E aí ele faz esse caminho, levantando-se foi para seu pai. Vinha ainda ele longe, o pai avistou e compadecido dele, correndo o abraçou. Outra ênfase que Lucas traz para esse texto é o pai correr. O pai, para Lucas aqui, no contexto, deveria ser um ancião já, uma pessoa de idade avançada, que tinha muitos bens, tinha servos, e uma pessoa avançada já de idade, num contexto judeu, não corria. Era vergonhoso uma pessoa, nesse contexto de vida, possuindo bens igual ele possuía, trabalhadores igual ele tinha. Ele poderia mandar qualquer trabalhador fazer o que precisasse ser feito correndo, mas ele não precisava correr. Então, de fato, Lucas inclui isso porque seria um tanto quanto vergonhoso esse pai correr, mas não só porque o movimentar mais rápido seria vergonhoso, mas por causa do estilo de vestes, eram túnicas, e para ele correr ele precisava levantar a sua túnica, e talvez correr o risco de expor um pouco das suas vergonhas, ou das suas roupas de baixo, que não eram cuecas, igual a gente usa hoje também, eram tecidos, né? Mas eram a roupa de baixo. E aí o pai quando faz esse traje, quando vê o filho e corre, Lucas faz questão de, nas palavras de Jesus, dar essa ênfase. De que parece que o pai estava vivendo a sua vida, estava. Não quer dizer que o pai estava lá na janela também esperando o filho.
mas que um dia ele viu seu filho vindo pelo caminho, pelo mesmo caminho que ele foi. Um pai sempre espera o filho. Não importa o que o filho foi fazer, a besteira que o filho fez, a bobagem que ele fez, principalmente com o pai dele. Porque um pai sempre entende que em casa é lugar de família. É o lugar da família estar de volta. Lucas faz questão de dar essa ênfase aqui nas palavras de Jesus, que quando ele viu o filho, ele correu e abraçou e o beijou. Amém, meus irmãos? Quer dizer que, por mais que o pai tinha atividades, tinha missões para fazer no seu dia a dia, o coração de um pai sempre está esperando o filho. Por pior que o filho seja, por melhor que o filho seja, pela ovelha negra que o filho possa ser. Eu sempre gosto de pensar isso, né, no contexto de que família, toda família, irmãos, principalmente quando a família é grande, tem aquela pessoa assim, sabe, que aquela ovelha negra, tem que pensar, pô, esse cara da família é problemático. Toda família tem esse. Só que você sabe o que é que vamos dizer assim, o esteio, o chefe dessa família pensa? Que em toda reunião de celebração, principalmente no nosso contexto de hoje, né, nessa modernidade, ações de graças na América do Norte, né, aqui a gente, no nosso contexto é celebrações de final de ano, Natal, Ano Novo, né? Toda pessoa, todo chefe de família, ele sempre deseja que, por pior que seja as pessoas que compõem a família dele, ele quer ver a mesa dele com nenhum lugar vazio. Ele quer ver a mesa dele com todos os lugares ocupados. Glória a Deus. E aí o pai, aqui, correu, abraçou e beijou seu filho. Opa, mas o filho não tinha ido com um propósito? Vamos ver aqui. Pequei, e o filho disse. Então, teve o propósito? Teve. Praticou. O que ele propôs no coração, ele praticou. Verso 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias. Trazei-me também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Parece que o pai nem ouviu, né? O que o filho estava querendo dizer, porque um pai sempre espera o filho voltar. Aí, no verso 25, eram 2 filhos, né? Cadê o outro? O outro é incluído aqui agora. Ora, o filho mais velho estivera no campo. Estiveram o quê? Trabalhando. Quando voltava, ao se aproximar da casa, ouviu música e danças. Chamou um dos criados de seu pai e perguntou-lhe o que era aquilo. Esse criado informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. O criado não entende a dinâmica do coração do pai e do coração do filho. O criado, o servo, ele contou só o que aconteceu. Olha, seu irmão veio. Era um irmão que tinha ido embora, gastar tudo que o pai tinha, gastar toda a herança que o pai tinha dado para ele, a parte dele, né? E agora ele veio. E aí, verso 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para mim me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, mandaste matar ele para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu um pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Jesus inclui, então, a história desse irmão mais velho, né? Que o outro era o mais novo, ele fez questão de falar. Será que sempre o irmão mais novo tem essa dinâmica, né? Não quer dizer isso, tá? Mas o texto fala que foi esse irmão mais novo. E o mais velho, na intenção também que Lucas coloca como talvez o mais responsável, o primogênito, porque se era mais velho era o primogênito, era o que era
era o que teria direito da maior parte da herança do pai. Num contexto judeu é assim, o filho mais velho, que tem que ser homem, nesse contexto aqui, ele tinha direito à maior parte da herança do pai. E a bênção que o pai tinha de Deus, quando o pai estivesse nos seus últimos dias de vida, o filho, o pai, transmitia essa bênção para o filho. A bênção que veio de Abraão, Isaac e Jacó, que estava sobre esse pai, essa bênção esse pai transferia para esse filho primogênito, o filho mais velho. Então, olha a responsabilidade que era imputada sobre o filho mais velho, né? E esse viveu a vida toda nessa dinâmica, de pensar que eu sou um trabalhador de meu pai, e olha o que ele mostra, está no coração dele. Ele não se alegra porque o irmão voltou, ele não está nem aí com isso, pelo contrário, ele se enfurece, ele fica triste, ele não quer nem participar da festa, e o pai deixa a festa e vai conciliar. Olha só esse pai, o jogo de cintura que o pai tem, a flexibilidade que esse pai tem, de estar lá se alegrando com o filho que estava perdido. Ô meu filho, espera aí só um pouquinho, deixa eu resolver um outro assunto ali, que é importante também, o pai é importante também esse assunto. Continua aí a festa, a alegria, as danças, que eu vou ali resolver uma outra coisa fora da casa. Aí ele vai lá. E o que o filho mais velho fala? Esse teu irmão. Nem é mais irmão dele. Aliás, esse teu filho. Nem é mais irmão dele. Aí o pai vai e fala para ele, olha, era necessário que nós nos regozijássemos. Porque esse teu irmão, o pai faz questão de falar, é teu irmão. É gente da sua família. Se você não considera, eu estou te falando. Considera, é da família. É teu irmão. Estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Amém? Agora, quem que é a gente? Hoje, de acordo com esse texto. Você já viu que na nossa vida a gente sempre apresenta numa dinâmica ou noutra dinâmica algum dessas personas aqui? Quando a gente está em pecado e o coração nosso... Já teve um momento na sua vida que parece que o coração estava se afastando de Deus? Às vezes você não estava fazendo nada prático, pecaminosamente falando, mas seu coração estava ali, se distanciando. Ou talvez até estava também. Né? Ninguém aqui vai julgar isso. Como que foi essa volta? Como que foi essa percepção sua que você tinha que voltar? Como que você foi recebido? Ou como que você recebeu pessoas que estavam vivendo dissolutamente? Você era o servo que, quando o Senhor fala, vamos nos alegrar, o servo simplesmente cumpre as missões e se alegra, mata o novilho, põe a roupa, põe anel, põe sandália, faz a festa. Você não é o pai, eu não sou o pai, mas aquele que a gente precisa se esforçar para ser é o pai. O pai é o conciliador aqui. É o que quer ver o nome dele ser glorificado no filho mais novo que voltou. É o que quer ver o nome dele ser glorificado nos servos, porque os servos simplesmente obedeceram, não é? Então o nome dele estava continuando sendo glorificado na vida dos servos. O servo servia. É o que quer ver o nome dele sendo glorificado no coração empedernido e petrificado do filho mais velho. Esse teu filho, não, vem cá, é teu irmão. E estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Em outras palavras, vamos nos alegrar. Quem que você acha, quem que a gente algum dia já pensou que não tem o direito de participar do reino de Deus? Porque se você algum dia pensou que alguém não tem direito, olha só o coração que você está tendo. Porque não é a gente que tem que achar que alguém tem ou não tem direito.
Olha o coração do Pai conciliador. E aí, esses 4 grupos de pessoas aqui ouvindo isso, com a intensidade que Lucas fez das palavras de Jesus, colocando cada expressão no lugar certo, pensa a cabeça e o coração de um escriba ouvindo isso, de um fariseu ouvindo isso, de um publicano ouvindo isso e de um pecador ouvindo isso. Olha, eu, meditando nesse texto, eu acho que eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender porque eu preciso me parecer com o Pai. Porque quantas pessoas que eu já achei que não tinha direito também de participar da mesa. Quantas pessoas, porque a gente acha, você tem determinado tipo de pecado, você não pode participar da mesa. Pô, se a gente for medir pecado, então, beleza. O diabo já estava dentro do coração de Judas, e Jesus sabia disso. Lucas capítulo 22 fala isso. O diabo tendo já, João 13 também já fala isso. E aí, o pecado de Judas era pequeno ou grande? Não sei, não importa o tamanho, pequeno ou grande. Ele estava pecando contra o filho. Jesus não tirou ele da mesa. Em João fala que ele amou todos e amou até o fim. Uau! Poxa, você amar a pessoa, você sabe daqui a 5 minutos ela vai te trair, mas Jesus fez isso. E o nosso alvo é nos parecer com Jesus. O nosso alvo é ter o coração desse pai que concilia, o coração do pai que se alegra, o coração do pai que vê o filho chegando de longe, corre e abraça, porque acha importante o filho estar de volta. O pai que sempre está esperando o filho voltar para casa. O pai que sempre está tentando conciliar aquele irmão do coração duro. Sabe aquela pessoa do coração duro que não aceita a graça de Deus sobre a vida de outras pessoas? Por mais desgraçada que seja a vida dessas pessoas, tem pessoas que não aceitam a graça de Deus sobre a vida de pessoas desgraçadamente como ela acha. Tem gente que se enfurece com a graça de Deus sobre a vida de determinadas pessoas. Só que esse Pai, ele faz referência ao nosso Pai celestial. Ele faz referência ao nosso Pai. Que junto com os anjos e no céu se alegram por um pecador que se arrepende. Celebram, faz festa, dança, alegria por um pecador que se arrepende. Amém? É esse tipo de gente que a gente precisa ser. É como o Pai. O alvo é esse, irmãos. O alvo é esse. Não quer dizer que a gente vai sempre ser o Pai. Mas e que em a gente sendo o filho mais velho, que a gente se arrependa e reconheça no Pai aquele caráter conciliador. Poxa, eu sou um cara mais velho, sou um cara que estou aqui há mais tempo. Sou um cara que já conheço e tenho essa percepção do reino de Deus há mais tempo. Esse outro está chegando agora. Então eu vou ser Se eu não puder ser o que é o conciliador, que eu seja pelo menos o servo que atende à ordem do Pai. Busca lá a roupa, busca o anel, põe sandália e vamos fazer a festa junto. A igreja, ela precisa desse tipo de pessoa. A igreja foi chamada para ter esse tipo de pessoa. Não quer dizer que vai ter só esse tipo de gente dentro da igreja. Lembra como que eu disse? Paulo falando que definição de igreja para ele é a plenitude daquele que é tudo doente de todas as coisas. E Jesus contando outra parábola lá em Mateus capítulo 13, verso 47. Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a uma rede que ela é arrastada. E nesse arraste, pega todo tipo de espécie de peixe. Olha só o que é uma igreja dentro do contexto do reino de Deus. Não estou falando dentro do evangelicalismo, não. Igreja dentro do contexto do reino de Deus tem todo tipo de espécie de peixe. E ninguém tem a missão de separar espécie de peixe nenhuma agora. Agora é momento de ajuntamento. É momento de conciliar. É momento de celebrar. Se um peixe de uma espécie com um de outra espécie estão brigando,
O que uma igreja do reino de Deus faz? Ela concilia. Ela é uma igreja conciliadora. Vocês lembram uma exortação que o apóstolo Paulo fala sobre litígio entre irmãos, lá em 1 Coríntios? Paulo traz lá uma problemática de que irmãos estavam com um problema de litígio, de brigas, talvez até judiciais, entre outros. Paulo fala, vocês não têm uma pessoa, um ancião, um irmão que pode resolver isso aí não, que vocês, toda vez quando vocês estão com um problema com o outro, vocês têm que procurar tribunais mundanos? Para Paulo, problema de litígio entre irmãos tem que ser resolvido com a sabedoria de irmãos. Poxa, olha o quanto denominações estão se afastando desse projeto, que é o projeto de Deus para nós, é o projeto da igreja do reino de Deus para nós, é esse projeto. Estou com um problema com o Felipe, eu não tenho que procurar a justiça, eu tenho que procurar um irmão sábio, dentro do corpo de Cristo, para fazer essa conciliação, para que o nome de Deus seja glorificado. E Paulo traz essa exortação a uma igreja maravilhosa por causa dos seus dons. Uma igreja riquíssima em dons, mas uma igreja que estava negando Cristo por ter seus problemas de litígio resolvidos em tribunais, que não fossem constituídos por Deus ou pelos valores do reino de Deus. Com isso eu estou negando então que a gente pode ou que a gente deva não procurar tribunais, não procurar as jurisdições? Não, irmãos. Não estou falando isso. Eu estou falando que o conselho de Paulo é que não seja esse que, no primeiro problema, você não seja aquele que primeiro tente conciliar, tente primeiro resolver. Glória a Deus. Então a gente precisa ser um pouco do pai. Hora ou outra na nossa vida a gente vai ser um pouco do filho mais novo. Que a gente procure sempre se afastar de ser como o filho mais velho. Que a gente procure talvez sempre ser como os servos, que ouve o que o pai diz e faz, e não questione o que o pai diz para fazer. Que trata a identidade do filho mais novo para o irmão mais velho da mesma forma, é o teu irmão. E aí o filho mais velho ouve isso e fala lá, teu filho. Quer dizer, o servo entendeu que é o teu irmão, né? Voltando, né? Não diz aí no texto, verso 26, chamou um dos criados do teu pai e perguntou o que era aquilo. E ele informou, verso 27, veio teu irmão. Olha o que o criado, o servo fala, teu irmão. É teu irmão ainda. Amém? Que a gente seja achado como esse perfil de pessoas. E qual desse grupo aí você se identificou? Depois de ouvir essas 3 parábolas, depois de entender tudo isso, escriba, publicano, fariseu ou pecador? Ou esses outros grupos, os que se alegram quando alguém que estava perdido é achado e alguém que estava morto reviveu. Eu quero, talvez se fosse para a gente pôr na balança, eu queria ser o que se alegrava. Todas as vezes que eu fosse achado como se alegrava, seria uma bênção. Deus seria sempre glorificado. Mas o meu coração não é assim. Eu não vou sempre ser achado por Deus como aquele que se alegra. Mas em que eu, sendo achado de outra forma, que eu me arrependa e olhe para o Pai. O modelo do Pai é o modelo que eu devo me inspirar para ser melhor gente, para ser um melhor cidadão, principalmente que o nosso país precisa. A igreja precisa de melhores cidadãos baseado no modelo do Pai. É o que concilia, é o que quer sempre agregar, é o que quer sempre incluir dentro do corpo de Cristo. E que nunca exclui, que ele não exclui. O pai não quis o filho longe. O pai se alegrou com o filho perto. Quem tomou a decisão de se afastar foi o filho. Mas no retorno do filho, o pai se alegra. O pai também não questionou. Mas vem cá, para que você quer sua herança? Gosto quando o texto dá esse que o pai nem... E é assim que Deus faz com a gente. Você acha que Deus põe um freio na gente quando
quando a gente vai tomar alguma decisão baseado no nosso coração, baseado na nossa vontade, baseado na nossa insensatez de coração, de eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Não, Deus não vai pôr uma parede, não vai por aqui não, porque o nosso coração já tomou essa decisão. E se o nosso coração já tomou essa decisão, meus irmãos, é no coração que essa decisão também precisa ser revertida, que foi o que aconteceu com o filho mais novo. Vamos levantar? Ficar em pé para a gente orar? Glória a Deus. Então vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, rogamos ao Senhor, Pai, de acordo com o que ouvimos com a sua palavra, como estamos precisando, Senhor, ser esse tipo de gente que a gente viu aqui na palavra, gente como esse Pai, gente que se alegra com aquele que estava perdido e volta, gente que se alegra com aquele que estava morto e reviveu, gente que não questiona, mas entende que o processo na vida de cada um e dentro do coração de cada um são os processos de cada um e que cada um deve passar. São as estradas e as trajetórias e o caminho que cada um deve tomar. E eu louvo ao Senhor por causa disso, porque desejo hoje, Pai, e oro diante da igreja e diante do Senhor, Pai, que a gente precisa se parecer mais com esse Pai. Porque o modelo desse Pai que está narrado aqui na sua palavra é do nosso Pai Celeste, é do nosso Pai, é do Senhor Deus, o nosso Pai. E eu te louvo, Senhor, porque como estamos nos afastando desse modelo. Ajude a igreja, Pai, a igreja da nossa nação a entender que ela é uma igreja que concilia, que ela é uma igreja profética, que ela é uma igreja que tem como valores os valores do teu reino, Pai. Nenhum valor desse mundo é suficiente para se comparar aos valores do teu reino, Pai. Pelo contrário, o teu reino, Pai, tem valores potencialmente ambivalentes ao desse mundo, Pai. Então, conforme mesmo Jesus disse, Pai, que o reino dele não é desse mundo. Mas, de fato, estamos vivendo aqui no mundo. Mas que o Senhor derrame sobre o nosso coração e a nossa consciência esse entendimento que a gente precisa viver nesse mundo, passando as dificuldades nesse mundo, as perseguições nesse mundo, mas com os valores do teu reino, Pai. Que conforme a gente viu aqui nessa palavra, daquelas pessoas que se alegram, daquelas pessoas que são conciliadoras, daquelas pessoas que participam com alegria com os outros, com o irmão, por uma alegria que ele teve de achar aquilo que ele estava cuidando, se alegrar com a festa que o irmão faz, por ele encontrar aquela ovelha perdida, ou a dracma perdida, ou a gente se alegrar junto com aquele que estava perdido e voltou, com o que foi, mas agora voltou. Oh Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a ser achado como esses, Pai, com esse coração, com esse entendimento, com essa convicção, Pai, não se preocupando com o que as pessoas ao nosso derredor, inclusive até talvez dentro da igreja, vão pensar de nós, Pai. Mas esse é o modelo que o Senhor deixou para nós e que o Senhor, com muita sabedoria, deixou na palavra, Pai, para o nosso entendimento. Que essa palavra lave a gente, que essa palavra renove a nossa mente, renove o nosso coração, com os valores dela mesmo, Pai, nenhum valor desse mundo, Pai. Oro em nome de Jesus e te peço, Pai, ajuda a gente, ajuda esse coração nosso que é muito volátil, que é muito provocado pelas coisas desse mundo. A gente facilmente é provocado e atraído por valores desse mundo, Pai, como vingança, como soberba, como dominação, como domínio próprio, Pai, mas como também dominar sobre outras pessoas, como também se colocar com beligerância e arrogância sobre a vida dos outros. O nosso coração é assim, Pai. O nosso coração, se a gente não fizer esforço nenhum, ele é atraído por isso.
Mas eu peço ao Senhor que com muito esforço nosso, individual, de cada um, a gente lute contra esse nosso homem interior e a gente busque como alvo aquele homem que o Senhor fez renascer em nós a partir da ressurreição de Cristo Jesus, conforme está escrito na tua palavra, que o Senhor morreu de uma vez por todas e renasceu para que na sua ressurreição o nosso coração também, Pai, renascesse em novidade de vida. Oramos, Pai, em nome de Jesus, desde já, agradecidos pela tua graça, pela tua bênção e pela tua misericórdia que é abundante, Pai, sobre esse mundo e sobre as nossas vidas também. Oramos em nome de Jesus. Amém.